Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e eu sou professora de alemão. E hoje eu vim te contar a minha história com a língua alemã. Como que a língua alemã, como que o alemão entrou na minha vida, como foi que eu aprendi essa língua, que hoje é a língua que eu ensino. Então, vamos começar. Quando eu era pequena, a primeira coisa que você precisa saber, na verdade, é que eu nunca quis aprender alemão. O alemão nunca esteve nos meus planos. Quando eu era pequena, meu sonho era aprender francês. Desde, sei lá, 4, 5 anos de idade, eu falava, eu quero aprender francês e quero ir pra Paris. E quero dançar balé, e quero ser dentista, enfim, milhares de coisas, né? Mas francês e ir pra Paris era um dos grandes sonhos que eu tinha, desde a infância. Então, eu tive a oportunidade de fazer cursos no CEL, aqui no estado de São Paulo. Eu não sei se tem em outros estados, talvez tenham programas parecidos. Mas aqui no estado de São Paulo tem um programa que chama CEL, que é o Centro de Estudo de Línguas, que é direcionado para as escolas públicas, em que tem cursos de línguas. E na minha cidade, na cidade onde eu morava, tinha espanhol, francês e italiano. E aí eu pensei, no momento, né, vou começar, quando eu tava na 6ª série, pensei, agora sim vou começar a estudar francês, né, vai ser ótimo, sempre quis, enfim, vou realizar meu sonho. E aí aconteceu que naquele momento, naquele semestre em que eu ia começar, não abriu turmas de francês, só abriu turmas de italiano e de espanhol. E as únicas turmas que eu conseguiria participar por causa do horário das minhas aulas na escola regular, né, na 6ª, 7ª série, enfim, era na parte da manhã, e na parte da manhã só tinha turmas de espanhol. Então eu falei, tá bom, né, vou fazer espanhol mesmo. E foi ótimo, fiz espanhol, fiz os 3 anos, né, do curso de espanhol, e pensei, quando eu terminar eu começo francês. Quando eu terminei, novamente não abriu turma de francês. E aí no ano seguinte, quando abriu, eu não me inscrevi, não pude fazer, enfim, eu tava no ensino médio e fazendo curso técnico e atrás de prestar coisas pro vestibular, enfim, então eu acabei não entrando no francês naquela ocasião. E aí então o francês ficou... O espanhol ocupou o espaço do francês, no momento em que o francês seria esse elemento, né? Mas tudo bem, a vida aconteceu aí. E aí eu fiz uma primeira graduação, e depois terminou aquela primeira graduação, eu falei assim, não quero trabalhar com isso, vou fazer outra coisa. E aí eu decidi fazer letras. E aí quando eu ingressei em letras, eu falei assim, agora vai o francês, né? Vai dar certo. E aí eu fiz a matrícula, eu havia passado na primeira chamada, fiz a matrícula no curso. A matrícula no meu ano foi o ano que se tornou online. Eu fiz letras na Unesp de Araraquara. E no primeiro ano, a gente, na hora da matrícula, você coloca em ordem de prioridade das línguas que você tem preferência para fazer do grupo A e do grupo B, que são 2 grupos aqui na Unesp. A gente tem, no grupo A, tem inglês, francês e espanhol, e no grupo B tem alemão, italiano e grego. E aí eu... Bom, já fiz espanhol. Meu objetivo era o francês. Coloquei lá o francês. E falei, vou colocar o italiano, né? Porque aí eu fico aqui, ó, plena rainha das línguas latinas, né? Falante nativa de português, falante sabendo falar espanhol. Vou aprender o francês e aprendo o italiano, ó. Tudo de bom, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz a matrícula errado. Ai, meu Deus! No meu ano, foi o ano que mudou pra ser online. E aí era preciso clicar e arrastar nesses grupos pra deixar na ordem que você tinha preferência. Eu só cliquei, não arrastei, então ficou em ordem alfabética. Então no grupo A ficou o espanhol, no grupo B ficou o alemão. E aí quando saiu, eu só descobri quando saiu a grade. E aí eu vi que eu não tava no francês. E eu chorei muito, copiosamente, chorei muito, 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 muito. E fui tentar conversar com o moço, pra ver se tinha como resolver, né? Ele falou assim, agora não, se você tivesse percebido antes, sim. Eu falei, mas eu não percebi. Ai, comecei a chorar na frente dele, enfim. Aí ele falou assim, ano que vem você troca se quiser, mas talvez você nem troque. Aí eu enxuguei minhas lágrimas, né? Falei, tá bom. E saí de
faculdade lá pensando assim, acho que eu não vou trocar pelo francês? Óbvio que eu vou trocar pelo francês. Francês sempre foi o sonho da minha vida. Ai, ai, mal sabia os caminhos da vida. Aí, então, estava, né, matriculada então, na turma de espanhol e na turma de alemão, no curso de letras. E aí, bom, espanhol eu já havia feito curso, então eu já sabia. E, claro, fiz as aulas, o professor é maravilhoso. Mas aí eu falei assim, bom, o alemão eu vou ter que sentar pra estudar, porque eu vou ter que passar na matéria aqui de qualquer jeito, né? Mesmo que eu queira mudar pro francês depois no ano que vem, e enfim, tudo bem. Né, Nina? A gata. Oh, meu Deus! Vai pra lá! Vai, vai! E... aí tá bom, né? Decidi, falei, tá, vamos lá, né? Aí comecei a sentar pra estudar alemão, né? Porque eu ia ter que passar na matéria, né? E aí eu me apaixonei pela língua. Eu fiquei simplesmente apaixonada pela língua, pelo alemão. Eu falei por tudo que envolveu o alemão. As palavras, os casos, as declinações, aquelas palavras enormes, gigantescas e que tinham muito sentido. Algumas palavras que faziam assim com a cabeça, buf, assim, caraca, não acredito nisso. Gente, eles têm palavra pra isso. Eu ficava assim, o tempo todo, vidrada. E, nossa. Então, assim, deu 2 meses de aula, eu já tava completamente rendida. Era o alemão. E tava completamente apaixonada pelo alemão. E aí, no fim, chegou no final do ano, quando a gente escolhe a língua que você vai se formar, né? A sua língua de habilitação e que depois você vai sair habilitado, capacitado para ensinar essa língua. Eu escolhi o alemão. E aí, então foi assim que o alemão entrou na minha vida, porque eu fiz a matrícula errado. E me apaixonei então pela língua e virei professora. No curso de letras, a gente utilizava, os professores, né, usavam um material didático, que foi esse aqui, ó, o Estúdio D, do A1, do A2 e do B1. Esses são os que eu tenho, né? Tenho... Depois, normalmente tem muitas editoras que elas mudam a coleção a partir do B2, né? E aí ele passa a ter outro nome e outras coisas assim. Mas esses foram os que eu usei principalmente esses que eu usei no curso de letras. Então, durante os anos da graduação. Além disso, além da graduação, né, dos 4 anos de letras, fazendo as aulas de alemão, tendo aulas de literatura também, de literatura alemã, eu tive a oportunidade, porque existe uma parceria entre o Instituto Goethe e a Unesp, e o Instituto fomenta, né, os alunos de alemão, né, oferecendo cursos para que a gente aprimore, né, para que a gente aprenda mais, para que a gente se desenvolva mais com a língua. A bateria do meu microfone acabou. Enfim, continuando aqui a história. Então, eu tive a oportunidade de fazer esses cursos no Instituto, por causa dessa parceria entre o Instituto e a Unesp. E eram cursos presenciais e que eu fui fazer nas férias, no período de férias. Então, nas férias do curso de letras, eu fui fazer curso de alemão em São Paulo. E na ocasião fiquei na casa de amigas, porque hospedagem em São Paulo, né, não é muito barato. E eu era universitária, né, a gente não tem muito dinheiro, assim, pra isso. E aí eu me organizei pra ficar lá, né, pra ter o dinheiro ali do transporte, pra comer umas coisinhas legais e, né, fazer o curso. E então, foram cursos muito, muito maravilhosos. Os cursos que eu fiz eram aqueles cursos super intensivos de férias. Então, era um curso que era metade de um nível, então, metade de um livro desse, por exemplo, em um mês. E aí, depois eu passava o semestre seguinte, eu passava revisando aquilo que eu tinha estudado, fazendo as aulas na graduação também, né, que era também, de certa forma, um pouco às vezes, do que eu já tinha visto no curso, às vezes, já avançando, né, o que eu havia visto no curso. Enfim, então, fui ali seguindo
tendo essas oportunidades dos cursos lá no instituto e também nos cursos o curso todo na graduação. E eu fiz em São Paulo, de forma presencial, eu fiz o curso do A2-2 e fiz o do B1-2. Posteriormente, chegou 2020 com a pandemia. E aí, o Instituto continuou promovendo esses cursos, né, esses eventos, esses cursos ali para os estudantes de letras do curso de alemão na Unesp de Araraquara. Então, mais aí de forma online. E aí, nesse formato, eu fiz acho que mais uns 2 cursos também. Isso, fiz mais uns 2 cursos online também pelo Instituto, enfim, ali no meio da pandemia e tudo mais. E posteriormente, só em 2023, na verdade, porque por causa da pandemia, né, eu não pude me inscrever em outros intercâmbios, porque, enfim, não abriu, né, por causa da pandemia. Tem um negócio na minha boca. E então eu não pude me inscrever em processo de intercâmbio. Só quando as coisas da pandemia foram normalizando, e aí teve editais e etc. E quando teve, eu tava no mestrado já em Linguística e Língua Portuguesa, também na Unesp de Araraquara, e que eu, então, peguei e me inscrevi num processo seletivo para fazer um curso de alemão do Instituto Goethe, mas na Alemanha. E aí eu fui selecionada e fiz um curso. Esse curso era de 2 semanas por lá, e eu fiz na cidade de Schwäbisch Hall, que é uma cidade próxima ali de Heidelberg, e Baden-Württemberg, né, um estado do sul da Alemanha. E foi, maravilhoso. Eu amei cada segundo daquele curso, amei cada segundo da Alemanha, de tudo que eu aprendi lá. E eu aproveitei que ia pra lá, né, e que o instituto, ele pagava, né, no período do curso você não tinha nenhum custo ali. Eu aproveitei, juntei, fui separando logo que eu soube que eu ia, fui separando um dinheirinho pra poder ficar um pouco mais de tempo e conhecer mais cidades, conhecer mais lugares da Alemanha e aproveitar para realizar meu sonho e conhecer Paris. Então, foi assim, né, que o alemão entrou na minha vida, porque eu fiz a matrícula errado. Foi estudando muito, 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 fazendo cursos, o curso de letras, enfim, que eu aprendi. E atualmente eu ensino a língua, sou professora, né, de alemão. E, contudo, eu continuo estudando, continuo melhorando, buscando estar sempre em constante melhoria, né, do meu alemão. Porque eu acredito que quanto maior for o meu domínio da língua, mais fácil, mais associações eu consigo criar e melhor fica para que eu ensine a língua. Então eu sigo me aprimorando. Eu sigo estudando, no momento eu sigo estudando com aulas particulares e eu vou começar em breve aulas de conversação também. Então, é isso. Acho que essa é a minha história com a língua alemã. Ela entrou aí na minha vida por acaso e se tornou tudo que eu tenho. Né? Eu tenho essa língua e ela se tornou meu trabalho e tudo que eu fui construindo foi por causa dessa língua. Então, eu sou extremamente feliz por ter tido a oportunidade de aprender alemão e ter vivido tudo que eu vivi por causa do alemão. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tschüss!